11 horas e 56 minutos, a gente está recebendo aqui o jurista Gustavo Badaró para falar também sobre outras questões jurídicas. A gente estava analisando essa situação, falando sobre o deputado federal Nicolas Ferreira. Ele foi visitar, na época ainda, quando o Bolsonaro estava em prisão domiciliar, ele foi visitar o ex-presidente na casa dele e ele acabou sendo flagrado por uma emissora de TV, pela TV Globo, usando um celular na frente de Bolsonaro. A gente tem essa imagem, inclusive, usando o celular na frente de Bolsonaro. E o que não é permitido, né? As visitas são autorizadas, mas o Bolsonaro não pode usar o celular, acessar redes sociais e enviar mensagens, né? Por meios de terceiros também. E ele está ali usando o celular na frente de Bolsonaro nessas imagens. Bom, tem dois pontos que eu gostaria que o senhor comentasse conosco. O primeiro deles, Alexandre de Moraes determinou que Bolsonaro tenha que explicar isso, se usou ou não esse celular, e o uso também do Nicolas Ferreira. E tem também o questionamento do Nicolas Ferreira de ter sido flagrado dessa maneira por uma emissora de TV. O senhor vê algum tipo de ilegalidade aí? Bolsonaro pode se complicar por causa dessa imagem e até mesmo o Nicolas Ferreira? Bem, Fabiola, eu vejo duas coisas distintas. Primeiro, quanto à captação dessa imagem, por maior que seja o direito à informação e a possibilidade da população ser informada, os indivíduos dentro da sua casa têm uma expectativa de privacidade. É diferente se essa conversa se desse num local público, numa praça ou num restaurante. Não é à toa que a Constituição assegura a todos nós a inviolabilidade do nosso domicílio. Me parece que a utilização de um equipamento, deve ter sido um drone ou algo semelhante, à distância, para captar estas imagens, de alguma medida, do domicílio. Por exemplo, se isto fosse uma prova a ser utilizada num processo criminal, me parece que seria perfeitamente possível, não havendo uma autorização judicial para que isto fosse captado, questionar a legalidade dessa prova. O segundo aspecto é se o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, ou o deputado Nicolas Ferreira cometeram algum desrespeito à decisão judicial. Até onde é do meu conhecimento, houve uma primeira determinação do ministro Alexandre de Moraes que o ex-presidente Bolsonaro não podia se manifestar em redes sociais. Depois houve um episódio em que ele teria indiretamente se manifestado em redes sociais. E aí houve uma segunda determinação do ministro Alexandre de Moraes dizendo que o ex-presidente Bolsonaro não podia, ele próprio, usar redes sociais, ter acesso a mensagens, enviar mensagens, pessoalmente ou indiretamente, por meio de terceiras pessoas. Portanto, não me parece que tivesse uma vedação para que pessoas que fossem visitar o ex-presidente Bolsonaro utilizassem o seu celular para si próprio. É claro que se o deputado Nicolas Ferreira usou o seu aparelho de telefone celular para permitir que o ex-presidente Jair Bolsonaro acessasse redes sociais, fizesse manifestações em redes sociais, o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria violando a determinação judicial. Por outro lado, poderia ser que ali o deputado estivesse recebendo uma mensagem de qualquer outra pessoa e respondendo algo dele próprio para uma terceira pessoa ou atendesse uma ligação telefônica. Não me parece que isso esteja dentro do que foi vedado pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes não disse, por exemplo, que ninguém pode entrar na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro portando um aparelho de telefone celular. Então, acho que isso precisa ser melhor esclarecido. O que aparece na imagem é o deputado mexendo no seu aparelho de telefone celular. Se isso foi uma forma de permitir que indiretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro utilizasse redes sociais, viola a decisão judicial. Se foi uma utilização própria para fins próprios do ex-deputado, não me parece que haja nada de errado. Gustavo, com relação a essa questão do uso do celular pelo deputado Nicolas Ferreira, a gente ficou na dúvida sobre isso ontem. Quando o senhor fala assim com relação ao deputado Nicolas ter sido tem que se verificar se ele foi um intermediário entre Bolsonaro e as redes sociais, ou seja, tem que verificar se ele postou ou colocou algum conteúdo que seja a pedido de Jair Bolsonaro,
mas também o outro lado, né? No caso, se ele na verdade trouxe coisas das redes sociais para Bolsonaro, porque Bolsonaro está impedido de entrar nas redes publicando e consumindo. Ou seja, se houve essa atuação tanto para postar coisas do interesse do ex-presidente quanto para trazer coisas das redes para o ex-presidente, aí o deputado Nicolas Ferreira pode ter incorrido em algum delito, né? Sakamoto, eu confesso que de cabeça não sei se a proibição é nesse duplo sentido. Tanto do ex-presidente não utilizar as redes sociais para divulgar coisas, quanto por intermediários também receber informações do que circula nas redes sociais. Se a determinação for nesse sentido, e o ex-deputado Nicolas Ferreira, sabendo dessa determinação, leva ao conhecimento do ex-presidente informações, posicionamentos, posts de redes sociais, aí me parece que haverá um descumprimento da decisão judicial. Mas é bom que eu diga, a decisão judicial estará sendo descumprida pelo ex-presidente Bolsonaro. Não é uma decisão judicial contra os visitantes do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pela aquela decisão do ministro Alexandre de Moraes, o ex-presidente Jair Bolsonaro violaria as condições da polícia, se direto ou indiretamente, se manifestasse em redes sociais, e aí não tenho certeza, mas pode ser que seja, também por terceiras pessoas recebessem informações de redes sociais. Mas era uma determinação destinada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Doutor Badaró, o ministro Alexandre de Moraes parece movido pela intenção de lidar com esses condenados, no caso do complô do golpe, com tolerância zero, né? Houve a ordem de prisão, estava lá o Bolsonaro em prisão domiciliar, foi transferido para a Polícia Federal. Aparentemente uma ordem de prisão muito bem fundamentada. Inicialmente tinha só uma vigília, mas depois daquela violação à tornozeleira, filmada, registrada, documentada, me parece que não havia muita alternativa ao ministro, senão recolher o presidente a retirar do domicílio prisional para a Polícia Federal, né? Agora, o senhor acha que o Alexandre de Moraes ele peca no detalhe? Aqui mesmo não se trata de para usar uma expressão de uso convencional de pelo em ovo, não estaria procurando o ministro Alexandre de Moraes pelo em ovo? Ele parece ter a disposição de cuidar ele próprio, mesmo depois de encerrado o processo em relação a esses integrantes do alto comando do golpe, ele parece disposto a cuidar também da execução da pena. Acha que é adequado, ou seria melhor se ele passasse essa atribuição para uma vara de execução penal? O que o senhor acha? Como é que o senhor acha que está se conduzindo o ministro Alexandre de Moraes? Ele exorbita em alguns momentos ou não? Veja bem, com relação à prisão, rapidamente, me parece que o argumento forte e válido para a decretação da prisão preventiva, ou melhor, conversão da prisão domiciliar em prisão preventiva, foi a violação da tornozeleira. Isto realmente é considerado um elemento que aponta um risco de fuga. A questão da vigília não era propriamente uma questão do ex-presidente, mas do filho do ex-presidente, e as suposições de que ele poderia se aproximar de uma embaixada e pedir uma forma de asilo também me parecem genéricas. Acho que com relação à violação da tornozeleira, a prisão foi bem decretada e bem fundamentada. Com relação à execução da pena, Josias, embora nós tenhamos para os réus comuns um juiz que atua na condenação e impõe a sentença condenatória até o trânsito em julgado, e depois, quando ele vai preso, um outro juiz, chamado juiz da execução da pena, que é o juiz que vai se encarregar dos problemas da execução da pena, se vai ter progressão de regime, se vai ter detração da pena por trabalho, se vai ter regressão de regime, se descumpriu uma falta, se vai ser indultado e assim por diante, o Supremo Tribunal Federal, de acordo com a sua jurisprudência, entende, isto foi assim, por exemplo, no caso do processo dos condenados no Mensalão, que sendo a condenação do Supremo Tribunal Federal, o juiz responsável por esses incidentes jurisdicionalizados da execução da pena é o juiz relator da ação penal de competência originária do Supremo. Então, neste aspecto, o ministro Alexandre de Moraes atuar na execução da pena, no início da execução da pena, ele está, ao meu ver, nesse ponto, cumprindo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Se ele vai estar com mais ímpeto ou menos ímpeto, subjetivamente procurando pelo em ovo ou não, nestes casos, é muito difícil opinarmos. Mas exatamente por isso, e talvez possa ser isso que tenha gerado este estado de espírito do ministro, até porque na tentativa de golpe se falava na morte do próprio Alexandre de Moraes, é que há tempos atrás se questionou se deveria ele julgar o caso ou se ele deveria se declarar impedido por motivo de foro íntimo.